Bem, amigos, dando continuidade ao nosso curso, é importante nós comentarmos aqui a respeito das chamadas agências executivas. É importante nós também já termos algumas considerações sobre o chamado contrato de gestão e também o contrato de desempenho. Então, nós vamos inserir esse bloco bem curtinho, apenas que para que fique bem claro o que é uma agência executiva, a sua distinção com as agências reguladoras e os instrumentos jurídicos relacionados com as agências executivas, principalmente o contrato de gestão. Belezinha? Então vamos lá, pessoal. Passando aqui a tela. Olhem só, quando a gente fala em contrato de gestão, pessoal, quando a gente fala em contrato de gestão, essa expressão, contrato de gestão, ela pode aparecer em duas situações distintas na administração pública brasileira. Nós poderíamos ter contrato de gestão celebrado entre o poder público e outro, entre um ente público e outro ente público, e esse é o que terá maior interesse maior interesse para nós aqui nessa aula, mas nós poderíamos ter uma segunda modalidade do contrato de gestão, que é o contrato de gestão entre o poder público e a iniciativa privada. Legal? Então aqui na tela nós vamos traçar aí rapidamente uma distinção entre esses dois contratos de gestão, para que fique bem claro a respeito do que nós estamos falando aqui nesse bloco. Então vem aqui comigo na tela. Olhem só. O contrato de gestão, amigos, contrato de gestão com órgãos e entidades públicos, ele está previsto, e ele possui fundamento no próprio texto constitucional. Legal? Se a gente vai lá no artigo 37, parágrafo 8º da Constituição Federal, nós vamos ver que buscando aí buscando implantar a administração gerencial no Brasil, foi criada essa figura, do contrato de gestão com entes públicos. O que vai acontecer? O ente público, ele vai celebrar ali um contrato com a administração direta, com o poder central, legal? E em virtude desse contrato, ele vai se comprometer a alcançar melhores resultados. Ele vai se comprometer ali a uma produtividade, ele vai se comprometer a alcançar mais qualidade nos serviços que ele presta, legal? E em troca de todos esses comprometimentos, de toda essa pactuação, ele vai receber uma colher de chá, ele vai ter mais autonomia gerencial, orçamentária e financeira. E sobre este contrato de gestão aqui, em azul, é sobre ele que nós vamos falar aqui no início dessa aula. Legal? É o contrato de gestão que tem como fundamento 37º da Constituição Federal, é o contrato de gestão mencionado aqui nessa Lei 9649. Bacana? É um contrato que nós vamos ver se ele for celebrado com uma autarquia, amigos, ou com uma fundação pública. O que vai acontecer? Essa autarquia, essa fundação pública, elas vão receber um título, um selinho. É um selo de agência executiva. Tá legal? E aí nós vamos detalhar um pouco mais essa história aí da agência executiva. Agora, o que a gente não pode confundir? Esse contrato de gestão entre dois entes públicos com um contrato de gestão entre público e privado. Legal? Existe também, apesar do nome ser o mesmo, as consequências, as regras são totalmente distintas. O contrato de gestão entre o ente público e um ente privado, ele vai ocorrer naquelas situações em que eu tenho um particular, eu tenho uma entidade privada sem fins lucrativos, popularmente a gente chama de ONG, organização não governamental. É uma terminologia já ultrapassada, mas facilita a compreensão. Então eu tenho lá uma ONG, bacana, e a ONG celebra um contrato de gestão com o poder público. A ONG vai receber recurso público, vai receber ali algum fomento, algum incentivo por parte do Estado, legal? Em troca, ela vai se comprometer, a prestar determinadas atividades. Bacana? E isso tudo, esse segundo contrato de gestão, ele está lá em outra lei, na Lei 9637 de 98. Bacana? O que acontece?
né? Esse é o contrato de gestão celebrado entre poder público e entes privados, e esses entes privados serão chamados de organizações sociais. Então, resumo aqui da ópera, né? Eu tenho um contrato de gestão que dá origem à agência executiva, né, após o selo, e eu tenho um contrato de gestão, amigos, que ele se dá ali com organizações sociais. A gente não pode confundir aí essas duas situações. O nome é o mesmo, mas as regras, as consequências são totalmente distintas. Beleza? Agora, amigos, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos dar um zoom aqui, ó. Nós vamos dar uma detalhada nesse primeiro contrato de gestão, aquele lá do 37º da Constituição Federal. Então vejam só. Contrato de gestão entre dois entes públicos. Bacana? Está lá no 37º, né? É uma das modalidades de contrato de gestão. O que ele visa, né? Qual que é o objetivo desse contrato de gestão? Ampliar a autonomia do ente público. A autonomia gerencial, de novo aqui a autonomia GOF, a gerencial, orçamentária, ficou uma bagunça aqui, né? Vamos melhorar isso aqui. Então, eu vou ampliar a autonomia gerencial, orçamentária e financeira daquele ente público com o qual eu celebrei o meu contrato de gestão. Bacana? Porque a ideia aqui é implementar a administração gerencial na administração pública. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fixar metas de desempenho para essa organização pública. Ela vai se comprometer a ampliar o atendimento ao público, ela vai se comprometer a zerar o seu estoque de processos, ela vai se comprometer, enfim, a dar mais qualidade nos serviços que ela presta. Tá legal? Em troca, ela recebe ali uma maior autonomia, algumas facilidades em contratações, algumas facilidades em dispensa de licitação, ela recebe ali algumas facilidades em relação à gestão do seu pessoal. Legal? Então, eu vou reduzir os chamados controles meio, tá legal? Os controles burocráticos ali do processo e vou ampliar os controles relacionados aos resultados, os controles finalísticos sobre aquela instituição. Bacana? O que vai acontecer? Se esse contrato de gestão, se ele é celebrado, amigos, com uma autarquia ou com uma fundação pública, o que vai acontecer? A fundação ou a autarquia recebe um carimbo. E esse carimbo dá a ela o título, a qualificação de agência executiva. Legal? Como exemplo disso aqui, nós temos lá um Inmetro. O Inmetro vem celebrando ali, todos os anos, esses contratos de gestão, e o Inmetro é um exemplo aí de agência executiva. É uma autarquia que se comprometeu a melhorar os seus resultados, legal, se comprometeu ali a alcançar algumas metas. Em troca, teve ampliada a sua autonomia gerencial, orçamentária e financeira e recebeu lá esse título, né? Essa honra, essa qualidade de agência executiva. Então é um título que cabe tanto para a autarquia como para a fundação que celebra esse contrato de gestão aqui. É legal? Vamos detalhar aqui um pouquinho mais como se dá essa qualificação. Então, olhem só. Quando a gente fala em agência executiva, lembrando que a agência executiva é o título de uma autarquia ou de fundação que celebra o contrato de gestão com o Ministério Supervisor, o que é necessário? Se a gente vai lá na Lei 9649 de 98, nós vamos ver que para que seja concedido esse título, é necessário que aquela autarquia, aquela fundação apresente o chamado plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional. Legal? E aí, por ato do presidente da República, aquela autarquia, aquela fundação vai receber aqui, ó, esse selo, esse carimbo de agência executiva. Belezinha? Então, ato do presidente da República, não é do ministro de Estado, é que confere esse título de agência executiva para a autarquia ou para a fundação. Beleza? Agora, amigos, nós vamos falar sobre um outro contrato. Um outro contrato. Apesar de existir aí essa terminologia contrato, nós estamos vendo aqui que são contratos
que mais se assemelham a instrumentos, né, a negócios ali não comutativos. Né? Mas sem a gente se aprofundar aí desnecessariamente, tanto no contrato de gestão como no contrato de desempenho, amigos, existe ali é, é, polos, né? E essas partes que celebram ali esses contratos, eles querem a mesma coisa. Eles querem um serviço público mais dinâmico, um serviço público que melhor atenda ao interesse público. Tá legal? Mas, apesar desta confluência de interesses, o nome que foi dado é contrato. Tanto para o contrato de gestão, quanto para essa figura que nós vamos estudar agora, que é o contrato de desempenho. Então, olhem só. O contrato de desempenho, ele surgiu lá com a Lei 13.934, de 2019. Ele também se propõe a regulamentar o artigo 37, parágrafo 8º da Constituição Federal. E ele basicamente funciona da seguinte maneira. Surge lá dois entes públicos, bacana? Dois entes públicos, um que é chamado de ente supervisor, o espírito é o mesmo do contrato de gestão que a gente comentou. Surge lá um ente público que é o ente supervisor e do outro lado o ente supervisionado. Bacana? Eles celebram esse contrato de desempenho e o ente supervisionado, amigos, ele se compromete a melhorar o seu desempenho. Tá legal? A instruir os seus processos mais rapidamente. Ele se compromete a atender o público, né, em menor tempo, né, com mais, enfim, seguindo ali determinados parâmetros, determinadas metas. Ele se compromete ali a acelerar determinadas questões, compromete ali a alcance de alguns indicadores de qualidade. Em troca, o ente supervisionado recebe ali maior autonomia em relação a contratos, em relação à execução de despesas de pequeno vulto, a instituição de banco de horas para os seus servidores. Bacana? Então, a ideia aqui, pessoal, é buscar o comprometimento de um ente público em relação a uma determinada pauta. Legal? Em troca, ele recebe maior autonomia. O espírito é exatamente o mesmo do que nós vimos em relação ao contrato de gestão. Bacana? Então, neste bloco, né, a ideia era basicamente trazer aí a distinção entre contrato de gestão com organização social e com as agências executivas, lembrando que se o contrato de gestão é celebrado com autarquia e fundação, ela recebe esse nome de agência executiva, o que não se confunde com agência reguladora, né, que é só a autarquia, que possui um regime especial, né, e existe lá para fiscalizar aqueles setores, né, aqueles mercados, aquelas situações em que houve uma transferência da prestação do serviço público. Tá legal? Espero que tenha sido útil. Obrigado por mais essa participação.